Olá, bem-vindos! Sejam bem-vindos! Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje estamos aqui com mais uma Quintas com Simulação e Inovação. Boa tarde! Como convidado nós temos a professora Juliana Campos. Vamos ver se ela já chegou. O tema de hoje é Apenas a prática leva à perfeição? Conversando sobre a prática deliberada em ciclos rápidos. Eu vou convidar a professora aqui, a professora Juliana. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou pedir para ela se apresentar. Professora? Olá, Olá! tudo bem? Boa Boa tarde a todos. tarde! Boa tarde, Camila. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Como já falei, nós estamos iniciando mais uma Quintas com Simulação e Inovação. Como nossa convidada de hoje, a gente tem a professora Juliana. Eu gostaria que ela se apresentasse para a gente. Ok. Então, primeiro eu vou agradecer o convite para participar desse momento, né, de conversa, de diálogo sobre esse tema, que é muito do meu interesse. Então, eu sou Juliana, sou professora da Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, e atualmente eu coordeno o Laboratório de Habilidades e de Simulação Realística da UFRJ, né, do Centro de Ciências de Saúde. E sou membro do grupo de pesquisa Tecnologias e Concepções Teóricas para a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que chama TECONSAI. E tenho estudado, né, a simulação em diversas frentes, e uma frente que eu estou desde 2018 estudando é a prática deliberada. Então, agradecer o convite, dizer que eu estou bem ansiosa, bem animada para a gente falar um pouco sobre isso. Então, para quem não ouviu no início, o nosso tema de hoje é Apenas a prática leva à perfeição? Prática deliberada em ciclos rápidos. E eu gostaria que a gente começasse com uma pergunta. Afinal, professora Juliana, o que é PDCR? Ok. Então, prática deliberadas em ciclos rápidos é uma estratégia dentro da simulação realística, né? A simulação é bem ampla e a PDCR é uma das estratégias. E o título dessa apresentação é Apenas a prática leva à perfeição. A gente tem o costume de trabalhar muito com isso. A gente precisa praticar para perfeição. Prática leva à perfeição. Só que é um conceito, uma um pensamento errado, né? Para a gente ter a perfeição, a gente precisa ter uma prática perfeita. Se a gente pensar como nós estamos hoje praticando, a gente percebe que a gente faz, a gente pratica, mas a gente não pratica até atingir a perfeição. A gente faz algumas vezes, talvez uma vez, talvez a gente vê o outro fazendo uma determinada técnica, uma determinada habilidade, mas a gente não tem oportunidade, como a gente tem feito hoje, de praticar até a perfeição. E a prática deliberada em ciclos rápidos é uma estratégia que foi desenvolvida na Universidade Johns Hopkins por um grupo de pesquisa, em especial por uma pesquisadora que é Elizabeth Hunt, que é uma pediatra, e ela percebeu que dos residentes de pediatria, quando eles iam atender uma parada cardiorrespiratória, mesmo eles tendo certificação, eles tinham todos os treinamentos de suporte básico de vida, de atendimento avançado em pediatria, que é o PAUS, e mesmo assim eles não conseguiam fazer os pontos críticos da reanimação de forma perfeita, adequada. E a gente sabe que se não fizer isso dentro de um contexto de reanimação, a chance de sucesso, né, é menor. Então ela ficou intrigada
né? E ela começou a estudar, então, por que eles não conseguiam fazer de forma adequada, ainda que eles já tivessem treinamento, inclusive com certificação. E aí, então, foi quando ela criou esse novo modelo com base em um conceito que é de prática deliberada. Ela fez algumas adaptações e trouxe, então, esse conceito de prática deliberada em ciclos rápidos. A grande questão é que a prática deliberada, ela visa a aquisição de competências, só que em alto nível, em alto padrão, o desempenho de um expert, né? E pode ser tanto de habilidades técnicas, como também de habilidades não técnicas, das soft skills, por exemplo, comunicação, trabalho em equipe, tomada de decisão. Então, não é somente para as questões técnicas, questões de procedimentos. A prática deliberada, ela pode sim ser utilizada para também habilidades não técnicas, né? Só que ele visa, esse tipo de treinamento, ele visa uma aquisição de competência em nível avançado, em alto padrão. E aí a gente compara um exemplo, é como se fosse um atleta de alta performance. Então, não é qualquer tipo de treinamento. Ele é um treinamento que visa a melhor performance, a performance dos experts, né? E aí, Camila, eu não sei o que as pessoas entendem como um expert, né? O Erickson, que é um grande estudioso sobre prática deliberada e sobre desempenho de alta performance, ele fala que aquele conhecimento, aquela questão de que um profissional expert é aquele que tem muito tempo de experiência. Não sei se você pensa isso, mas quando a gente pensa assim, o que é um profissional de expert? É aquele que tem muito tempo de formado, é aquele que já fez aquele procedimento muitas vezes. Então, isso não é bem assim. Eles, por diversos estudos, já mostraram que mesmo um novato, um recém-formato, a depender de como ele é treinado, ele pode ter um desempenho tão bom quanto de um expert, desde que ele seja treinado da forma adequada. Então, isso que é a prática deliberada, em ciclos rápidos. Na verdade, eu acho que eu te pedi para uma foto, não foi? Se você puder colocar para mim. Seria essa? Isso, essa mesmo. Só para ficar mais didático, né? Então, eu disse que o Erickson é quem estudou um conceito que é da prática deliberada, que são atividades, né? Que ele estuda isso desde a década de 80, e os estudos mostram que você tem que ter algumas atividades específicas para você conseguir uma prática de alta performance. Exemplo, tem que ter uma tarefa com objetivo bem definido, tá? Você tem que ter uma motivação para melhorar. Tem que ter uma pessoa, um instrutor, né? Que a Elizabeth Hunt, no caso, ela chama de coaching, né? Tem que ter alguém ali que esteja observando, esteja olhando atentamente o seu desempenho e te dando feedbacks, faz interrupções e te dá um feedback bem direcionado para aquilo que você está desempenhando. E você também tem que ter para a prática deliberada uma vasta oportunidade de repetição, para que você possa gradualmente refinando o seu desempenho. Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais claro. Vamos pensar aqui na reanimação cardiopulmonar, que é onde a prática deliberada em ciclos rápidos está sendo mais estudada, né? Então, vamos pensar no seguinte, eu vou treinar um grupo de estudantes, de profissionais para o atendimento à parada cardiorrespiratória. Então, eu vou começar com o reconhecimento da parada. Então, esse vai ser o meu primeiro ciclo, né? E qual é o objetivo deste primeiro ciclo, desse primeiro treinamento? É que ele reconheça de forma rápida e que peça ajuda também de forma rápida. Então, eu vou começar com este objetivo
definido. Então, o estudante, o profissional que está sendo treinado, ele sabe que neste primeiro momento ele tem uma tarefa, que é reconhecer a parada e pedir ajuda. Então, quando ele tem essa tarefa bem definida, ele com certeza vai ter um desempenho melhor, ele vai conseguir praticar de forma melhor, tá? Além disso, ele vai ter um instrutor, um coaching ali do lado, que vai dar, que se ele não fizer o reconhecimento de forma adequada, ele vai interromper e vai dizer, olha, você, por exemplo, checou o pulso de forma inadequada. Você tem que checar o pulso central por 5 a 10 segundos. Então, e ele vai dar um estímulo, uma motivação. Faça dessa forma, faça novamente. E ele só vai conseguir ir para um outro nível, um ciclo mais avançado, quando ele tiver cumprido o primeiro ciclo de forma perfeita. Então, essa prática deliberada, ela dá uma vasta oportunidade para que aquele estudante, aquele profissional, faça um refinamento do seu desempenho, até ele atingir o que a gente chama de perfeição, tá? Isso é num primeiro momento que a gente está aqui tentando mais conceitualmente dizer o que é a prática deliberada. Se você puder colocar para mim a próxima imagem, eu esqueci de dizer que quem quisesse escanear ali tem o QR Code desse estudo do Erickson, que ele é muito importante, ele é bem interessante. Mas nessa imagem a gente consegue então entender que o conceito de prática deliberada, ele foi modificado pela Elizabeth Hunt em 2014, então é muito recente ainda, né, para dar essa nova estratégia de simulação que é a PDCR. Então ele pega todos aqueles conceitos de tarefa bem definida, motivação para melhorar, feedbacks bem diretivos e essa oportunidade de repetição até o refinamento daquela competência, daquela habilidade, e ela transforma isso em ciclos dinâmicos, rápidos. Como, por exemplo, eu vou novamente pegar o treinamento da parada cardiorrespiratória. E o meu primeiro objetivo é reconhecer a parada e chamar ajuda. Ok? Então, eu tenho uma tarefa bem definida. E aí, por acaso, o meu profissional, ele fez algo errado. Ele checou um pulso que ele não deveria checar. Por exemplo, ele checou o pulso radial. E aí eu tenho que interromper e dar um feedback, né? E dizer, vamos interromper. Você deve checar o pulso central, carotídeo, por 5 a 10 segundos. Vamos voltar 10 segundos, então o ciclo é rápido. Faça novamente. Então, tem uma rápida transição entre esse feedback e a repetição. E a gente trabalha com um caso clínico, né? Então, a gente tem um caso clínico que ele é dividido em pequenas tarefas, em pequenos ciclos, todos eles com objetivos bem específicos, e a gente vai alternando estes ciclos. Eu só posso passar para o próximo ciclo se eu cumprir o primeiro, o anterior, de forma perfeita. No exemplo da parada cardiorrespiratória, o próximo ciclo, por exemplo, seria o início das compressões torácicas. Mas ele só pode ir para o próximo ciclo se ele fizer o reconhecimento da parada e o chamado de ajuda de forma perfeita, né? Então, basicamente, é assim que funciona a prática deliberada em ciclos rápidos, tá? E só quero frisar que não é somente habilidades técnicas que podem ser treinadas usando essa estratégia de simulação. O exemplo mais clássico é, por exemplo, o da parada, que a gente tem inúmeras habilidades não técnicas que precisam ser desenvolvidas, como, por exemplo, a comunicação. Se ele não pede ajuda, se ele não pede o desfibrilador, por exemplo, a gente precisa interromper, porque é algo fundamental, é um ponto crítico que merece a interrupção, merece um feedback, para que a gente tenha... Porque se ele não chama ajuda e não pede o desfibrilador, por exemplo, isso tem um impacto
nas outras ações, nos outros ciclos. Então, a gente vai fazer isso até ele ganhar a habilidade, a expertise necessária. E lembrar que a habilidade, ela precisa não somente a questão técnica. A gente vai treinando, não só a velocidade, desculpa, a gente vai treinar de forma complexa, são sistemas complexos dentro desse aprendizado. É um sistema complexo e integrado, que envolve execução, monitoramento, planejamento, análise. Isso é o que define um expert. Então, quando a gente trabalha a prática deliberada, num primeiro momento, estou trabalhando uma questão mais manual, né? Mas com o tempo ou com o nível desses estudantes, desses profissionais, eu posso gradativamente subindo a complexidade, tá? Se eu pego, por exemplo, um grupo para treinar de alunos, de estudantes de graduação e para o treinamento de suporte básico de vida, eu vou trabalhar numa complexidade mais baixa, até que eles consigam fazer todas as ações de forma perfeita, mas com aquele nível de complexidade que é mais baixo. Mas se eu pego para treinar um time de resposta rápido, de parada cardiorrespiratória de um hospital, é um time que já tem uma experiência, ele já tem conhecimento sobre as técnicas, os protocolos. Então, para este grupo, eu já posso trabalhar num nível mais alto, ele tem que se sentir desafiado. Então, a prática deliberada em ciclos rápidos, ela também tem que abordar, tem que perceber esse nível de complexidade dos seus estudantes, para que a gente possa ir estimulando, colocando desafios, para que eles não fiquem somente no basal e não se sintam desafiados. Eu não sei se eu fui clara nessa Pois explicação do que é a PDCR. professora, eu só gostaria de avisar para as pessoas que estão nos assistindo que eu estou anotando as dúvidas. Aí no final eu leio para a senhora, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Pergunta: qual é a diferença de prática deliberada e PDCR? Eu acabei falando um pouco porque a prática deliberada ela é só o conceito, né? E a prática deliberada em ciclos rápidos, que foi essa nova estratégia desenvolvida pela Elizabeth Hunt, ela associa esse conceito mais teórico, que foi o do Erickson, que fala sobre a tarefa, o objetivo, a motivação, o feedback, a oportunidade de repetição, e ela associa essa rápida transição, essa questão dinâmica, né, dos ciclos. Então, essa é a diferença de prática deliberada e prática deliberada em ciclos rápidos. Tá? Então, essas interrupções nos pontos críticos, né, e essa dinâmica rápida, interrompe, dá o feedback direcionado, pede para o estudante, volte 10 segundos e faça novamente. Vamos supor que ele cometa o mesmo erro, a mesma falha. Você interrompe, dá o feedback direcionado e volta 10 segundos. Lembrando que o feedback direcionado, ele tem que ser um feedback com a melhor evidência disponível. Não envolve estilo de realização. Então, eu devo interromper porque é um ponto crítico, né, já colocado na literatura, e eu tenho que dizer como ele tem que fazer. Eu não peço para ele pensar, né, o que você acha que fez errado? Ou como você acha que pode melhorar? Eu estou percebendo que você não está conseguindo, por exemplo, funcionar esse acesso. O que você acha que tem que melhorar? Eu não posso fazer isso. Na prática deliberada, eu tenho que interromper e dizer: você fez isso de forma inadequada. A literatura diz que você tem que fazer desta forma. Volte 10 segundos e faça novamente. Tá? Então, não tem uma reflexão. Você dá um feedback bem direcionado com base na melhor evidência. Sempre isso. Isso tem que estar em mente para que a gente possa, de fato, trabalhar com prática deliberada. Então, essa é a diferença. E como se aplica a PDCR?
Eu acabei falando um pouco sobre este exemplo, né, da parada cardiorrespiratória, que você, então, primeiro, vamos pensar na prática, vamos pensar na parada mesmo, vou continuar com este exemplo, tá? Então, você tem um grupo de estudantes de graduação que vai treinar, precisa ser treinado em suporte básico de vida. Então, primeiro ponto, vamos operacionalizar. Nós vamos construir com base no protocolo, e aí eu vou escolher, por exemplo, o protocolo da American Heart Association, que fala sobre parada, reanimação cardiopulmonar. Então, eu escolhi este protocolo, e aí eu vou desenhar, eu vou dividir este protocolo em ciclos, tá? De acordo com objetivos específicos. Então, por exemplo, o primeiro ciclo é o reconhecimento da parada e acionar o sistema de saúde. O segundo ciclo será compressões torácicas. O terceiro será a ventilação. O quarto será a desfibrilação precoce. Vamos assim dizer, tá? Então, eu vou dividir um determinado procedimento técnico, um protocolo institucional, sobre síndrome coronariana, qualquer coisa nesse estilo, tá? Comunicação de más notícias, né? Por exemplo, nós fizemos agora para a pandemia da Covid-19 um treinamento usando prática deliberada para paramentação e desparamentação. Então, nós pegamos o que era preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pela OMS, então as melhores evidências, e a gente dividiu isso em ciclos com objetivos específicos. Então, este aluno, ele terá uma aula teórica prévia, ele terá um acesso ao próprio guia, né? O protocolo, para que ele estude previamente, ele vai ter uma explicação teórica. Eu não vou colocar ele para fazer a prática sem antes dar um conteúdo teórico prévio, né? Então, eu fiz esse guia, que a gente chama Guia de Prática Deliberada em Ciclos Rápidos, Guia de PDCR, dividido pelos ciclos. E aí, esse aluno pode ter acesso a esse guia, se puder, ele deve ter acesso, porque isso facilita, ele já sabe o que ele vai praticar. E aí, então, nós vamos colocar em prática. Preciso demonstrar primeiro como faz? Não, não preciso demonstrar. Eu posso indicar, por exemplo, um vídeo, né, numa plataforma digital, um vídeo do YouTube, um vídeo de qualquer lugar, um vídeo da própria American Heart Association, que demonstre aquela habilidade técnica, tá? Para que ele faça isso, essa visualização, de forma prévia. E aí eu vou usar esse tempo da prática deliberada deste treinamento para que, de fato, ele pratique. Então, ele vai começar com base naquilo que ele já estudou previamente. Nós vamos ficar com aquele guia, com todos o passo a passo. Então, eu vou começar. Primeiro ciclo. Ele vai, então, primeiro ciclo você tem que reconhecer a parada e acionar ajuda, solicitar ajuda. Ele vai começar. Ele cometeu uma falha, eu vou interromper, vou dar um feedback direcionado, volta 10 segundos, faça novamente. E aí, assim por diante. Quando ele fizer o primeiro ciclo completo de forma perfeita, sem erros, eu posso avançar para o segundo ciclo, tá? Então, é assim que eu operacionalizo, né? Podem ter pode ter mais de um estudante fazendo o treinamento. É interessante, assim, o ideal é que seja, se for uma habilidade técnica individual, por exemplo, uma punção venosa periférica, um cateterismo vesical, uma coisa que seja individual. O ideal é que eu faça também individualizado o treinamento. Mas nada impede, não há nada na literatura dizendo que eu não posso fazer o treinamento em grupo. Inclusive, a gente tem percebido em alguns que eu tenho feito no nosso laboratório, que quando eu coloco, mas óbvio que tem que ter um número reduzido, não pode ser grande quantidade. Mas se eu ponho algumas pessoas, né, 6 alunos assistindo, eu consigo que aqueles que estão assistindo, se eles estiverem atentos, eu preciso garantir a atenção no desenvolvimento da dinâmica. O primeiro erra mais, ele é mais interrompido, você dá mais feedbacks, e aqueles que vêm depois, de tanto ver os que já fizeram, eles já chegam de forma mais preparada. Eles já viram com
Eles já aprenderam com o erro dos outros colegas, e eles já fazem de forma muito mais rápida, eles conseguem completar o ciclo com mais agilidade, de forma perfeita. Então, é Professor, dessa maneira que eu operacionalizo. aproveitando que a senhora está falando sobre isso, foi feita uma pergunta que a senhora respondeu parcialmente. Mas já que a gente está Então, falando, acho melhor a gente introduzir ela, né? A pergunta é a seguinte: o professor pode trabalhar com quantos alunos em cada ciclo? Ou é feito de forma individual? A senhora já falou que pode fazer com mais alunos, né? Mas até quantos alunos? então, não existe uma recomendação na literatura sobre o máximo de pessoas, tá? Vamos pensar, se o procedimento ele é feito individual, é uma técnica que é feita de forma individual. Por exemplo, uma punção venosa periférica. O ideal é que eu faça também de forma individual, tá certo? Mas eu, por exemplo, no laboratório, eu não consigo fazer, eu tenho turmas de 80 alunos. Então, eu não consigo fazer com cada um de forma individualizada, mas eu consigo trabalhar com grupos. Este é o que eu tenho feito. Uhum. 6 alunos, tá? E a gente consegue fazer o primeiro gasta mais tempo. Não se esqueçam que um dos principais preceitos da prática deliberada é que ele tem que ter uma vasta oportunidade para repetir, senão ele não vai alcançar a excelência. Então, eu preciso refletir sobre isso. Eu quero que o meu estudante tenha um desempenho perfeito, eu preciso dar tempo e eu preciso dar oportunidade para ele refazer, né? Atendendo o que a prática deliberada solicita. Então, se possível, individual. Mas se eu não tenho essa possibilidade, Juliana, tenho feito com até 6. Tá? Mas, como eu disse, o primeiro erra mais, demora um pouco mais, a gente tem que dar mais feedbacks, mas os demais, eles fazem de forma muito mais rápida. Então, o treinamento previsto, por exemplo, para 30, 40 minutos, eu consigo fazer de forma adequada. Agora, quando eu estou falando, por exemplo, de um treinamento, de uma parada cardiorrespiratória, o atendimento a uma parada, eu trabalho em grupo. Eu já trabalho com equipes de 5, 6 pessoas. Então, o treinamento ele tem que ser feito como seria na vida real, também com esta equipe. E esta equipe de alunos, eles podem ir trocando as funções para que cada um também tenha a possibilidade de participar das diferentes ações envolvidas nesse atendimento, tá? A não ser que seja, por exemplo, um time de resposta rápida, onde cada um da equipe já tem a sua função pré-definida. Então, se eu, por exemplo, estou trabalhando com um grupo de alta performance, onde cada um já sabe o que vai fazer, então, neste caso, cada um assume a sua função e a gente vai treinar de forma perfeita aquela função para cada pessoa. Lembrando que, no primeiro momento, níveis mais baixos de complexidade, e quanto mais eles vão treinados, mais habilidade eles vão ganhando, eu preciso aumentar a dificuldade, tá certo? Uhum. Aproveitando mais uma vez o assunto, uma pergunta que tem ligação com o que a gente está falando você indica um instrutor para uma dupla, por exemplo, no caso de RCP? Um instrutor para cada 2 alunos, é isso? Uma Isso, dupla? isso. Não, seria perfeito. Não tem problema nenhum, tá? A gente está trabalhando isso no nível ótimo. 1 para 2 seria ótimo, tá? A gente tem que pensar, assim, coisas do nosso dia a dia, né? Quando a gente adquire a melhor performance na academia, não é como personal? Quando a gente tem um atendimento individualizado? Então, que ele vai no seu nível, no seu ritmo, né, vendo a sua necessidade, fazendo o papel do coaching, de motivação. É onde a gente tem o nosso melhor desempenho. E assim também é para os treinamentos envolvendo a área de saúde. Então, se a gente conhece o nosso aluno, conhece onde ele tem as fragilidades, né, tem eu acho que é uma próxima figura que eu tinha colocado, vê se para mim se é a próxima figura, que eu acho que é isso aí. Que essa é uma coisa super interessante da prática deliberada em ciclos rápidos. Que o primeiro, você tem que maximizar o tempo de prática deliberada. A gente tem que dar oportunidade para ele fazer e fazer quantas vezes for necessário com o feedback
com evidência e garantindo uma segurança psicológica. A gente precisa criar vínculo. E esse vínculo na segurança psicológica ela é extremamente importante. Então, eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Então, é obrigatório você garantir a segurança psicológica desse treinamento, porque você vai interromper. A gente passa assim por quase que eu vou falar um termo feio, pentelha, sabe? Aquela pessoa que fica ali, meu Deus do céu, ela me interrompe toda hora. Então a gente sempre tem que ter essa sensibilidade. Então você vai chegar para o seu estudante, aluno, e vai dizer, olha, a gente vai fazer uma técnica que a cada momento que você fizer algo que foge do protocolo, ou que existe uma maneira melhor de ser feita, eu vou interromper, vou dizer o porquê eu interrompi, vou te dizer como fazer e vou pedir para você fazer novamente. Entenda que não é avaliação. Eu estou aqui para que você faça da melhor maneira possível. Eu quero que você faça de forma perfeita. Eu quero o seu melhor desempenho. Então, assim, tem todo um motivacional por trás do treinamento para garantir a segurança psicológica. E um momento de um treinamento que eu estava fazendo, um aluno, no meio do treinamento, falou assim, eu tô nervoso, eu tô muito nervoso. Aí eu falei, então vamos parar. Esse treinamento não é para você ficar nervoso. Eu não tô te avaliando, sabe? Assim, não pode ter isso. Porque se tiver nervosismo, se tiver incômodo com a interrupção, ou se ele achar em algum momento que eu estou avaliando, isso já está dando errado. Então, a gente conversou, eu expliquei novamente, e aí ele falou assim, não, acho que agora eu estou mais calma, eu já entendi, acho que é meu mesmo, estou um pouco ansioso, mas vamos fazer. E aí, no final, ele falou que foi ótimo, e o feedback que a gente tem do tipo de treinamento, as pessoas, os alunos, gostam muito, porque eles se sentem, de fato, muito mais preparados, e aí é a fala deles, são falas dos alunos que já participaram, tá? Então, essa segurança psicológica, ela é fundamental. E lembrando que a gente, com a prática deliberada em ciclos rápidos, a gente quer algumas coisas, que é o superaprendizado, tá? Vou dar algum exemplo aqui também mais prático, para ficar um pouco mais fácil de entender. Quando a gente começa a dirigir um carro, né? A gente tem diversos estágios de aprendizado. A gente tem o nível cognitivo, associativo e tem o estágio autônomo do aprendizado. Então, quando a gente começa a dirigir um carro, a gente pensa em tudo que a gente está fazendo. Esse é o estágio cognitivo associativo. Então, quando a gente vai fazer pela primeira vez, vai passar marcha, vai dar seta, pisa no freio, embreagem quando tinha, né? Muito. Então, a gente vai sempre pensando antes de fazer. Chega um momento, a gente vai fazendo isso muitas vezes, chega um momento que você já não pensa em mais nada. Isso é o que a gente chama de estágio autônomo do aprendizado. Então, quando a gente trabalha com prática deliberada em ciclos rápidos, a gente quer que em alguns momentos, para algumas situações, a gente realmente crie o estágio autônomo do aprendizado. Aquele que a gente já nem pensa mais para fazer, porque a gente faz com muita frequência. Mas eu quero ter o estágio autônomo da melhor prática, da prática perfeita. Vou dar um exemplo da paramentação e desparamentação durante a pandemia. A gente precisa paramentar e desparamentar de forma adequada, perfeita. Porque se eu não fizer isso, eu posso me contaminar. Então, eu quero sim atingir o nível autônomo do aprendizado, aquele que eu nem penso mais para fazer, mas eu preciso fazer isso da forma perfeita. Mais um expert, isso já o estudo do Erickson mostra, que o expert, ele sempre fica no nível cognitivo associativo. Ele sempre se impõe um desafio para que ele fique ainda nesse nível cognitivo associativo, onde ele consiga ter mais atenção, mais reflexão, pensar em outras estratégias, para que ele, de fato, consiga o melhor desempenho. Porque quando a pessoa está muito treinada, ela acaba fazendo uma visão em túnel.
E ela não consegue enxergar outras possibilidades, porque ele já faz isso tão no automático que ele acaba não conseguindo vislumbrar algumas possibilidades. Então, a prática deliberada em ciclos rápidos é legal para, em alguns momentos, a gente conseguir esse nível de automatização, mas com a prática perfeita, não para qualquer prática, mas para aqueles que querem desenvolver níveis maiores, habilidades maiores, a gente sempre vai colocando um nível a mais, um desafio a mais. Então, assim, ele já funciona o acesso de forma perfeita, tá? Então, a gente já vai considerar que ele é um expert na punção venosa. Agora eu vou colocar um desafio para que ele consiga atingir outros patamares, né, de desempenho, para que ele seja de fato expert. Então, o expert não é só no nível autônomo, é que ele ainda fique no aprendizado, nos níveis de aprendizado, no estágio mais cognitivo associativo, tá? E quais são as evidências do uso da PDCR? Tá. Temos alguns estudos que já foram publicados, muitos pela equipe da Elizabeth Hunt, e também envolvendo o treinamento de reanimação cardiopulmonar, mas são estudos que mostram um impacto. São estudos, tem um inclusive randomizado, controlado, um estudo envolvendo simulação, onde ela compara, né, a técnica tradicional de treinamento com a técnica de treinamento usando prática deliberada em ciclos rápidos. E esses estudos, eles mostram que melhora demais a performance daquele grupo que foi treinado com PDCR, comparado ao treinamento tradicional, diminui o tempo dos pontos críticos, por exemplo, iniciar as compressões torácicas, desfibrilação precoce, melhora a utilização de itens, como, por exemplo, prancha rígida, que é o recomendado pela American Heart, o uso do desfibrilador. Então, assim, vários estudos, a maioria deles da equipe da Elizabeth Hunt, mostrando que usar a prática deliberada tem impacto. Agora, ela mesma pede, né, que novos estudos sejam feitos, extrapolando para outros procedimentos, que não somente o atendimento à parada cardiorrespiratória. E o que é melhor, PDCR ou simulação clínica? Boa pergunta. Bem, são estratégias diferentes, tá? Então, a prática deliberada, a gente acabou de ver aqui que ela envolve repetição de tarefas para criar uma memória muscular, uma automatização de algumas ações. Ela implica em maior tempo de mão na massa, de hands-on. E ela é mais indicada para ou procedimentos técnicos ou para aquelas situações onde você tem protocolos bem estabelecidos. Então, tudo que tem protocolo bem definido, que não é para você pensar muito em como fazer, já tem uma resposta certa, aí a gente deve usar a prática deliberada. Comparando com a simulação clínica que a gente faz, usando cenários simulados, onde depois a gente faz um debriefing, essa simulação com debriefing, ela é mais apropriada para quando você quer estimular uma reflexão, uma discussão mais crítica, reflexiva, onde você quer entender como aquele aluno, como aquele estudante, ele está pensando, por que ele tomou esta decisão e não outra, né? A gente quer conhecer a autopercepção, e aí você quer gerar reflexão sobre a sua prática, que é a metacognição. Então, são duas estratégias que são distintas. Eu posso, por exemplo, treinar atendimento à parada cardiorrespiratória usando PDCR e também posso treinar parada cardiorrespiratória, o atendimento, usando simulação com debriefing. Mas certamente eu tenho objetivos diferentes usando cada uma dessas estratégias. Na PDCR talvez eu queira mais
que ele repita a tarefa, que ele faça compressões torácicas de forma perfeita, que ele siga o protocolo, a sequência correta, que ele faça para criar memória muscular. Já com a simulação com debrief, quero trabalhar mais outros aspectos, uma coisa mais reflexiva, para que ele pense por que ele tomou essa decisão e não outra, né? Então, são utilizações com objetivos diferentes. Aproveitando a sua fala, professora, alguém fez a seguinte pergunta: a prática deliberada deve ser aplicada sempre em casos com protocolos diretrizes já definidos? O ideal é que seja, tá? E o ideal é que sim, principalmente porque a gente tem que dar um feedback direcionado, com base em melhores evidências. Eu não posso dizer, olha, você precisa fazer isso porque eu faço assim há muito tempo e dá certo. Então, isso não pode acontecer. Você tem que dizer que você tem que fazer dessa maneira, porque é isso que é a melhor evidência disponível, existem estudos, você não precisa falar isso, mas você construiu com base na melhor evidência. Você buscou os estudos clínicos, ou se não é a melhor opção, mas vou dar este exemplo. Agora, com a Covid-19, muitos protocolos foram com base na experiência dos países que tinham vivenciado a pandemia um pouco antes da gente. Então, era muita opinião de especialista, era muito, ainda os estudos não tinham resultados robustos. Então, muitas guias de prática deliberada foram construídos com base em opinião de especialistas, e não com base em estudos clínicos, randomizados, mas era na melhor evidência disponível. Então, a gente precisa pensar nisso. Se possível, usar PDCR para aquilo que já tem protocolos bem definidos, passo a passo já acertado. E a senhora tem feito estudos com PDCR? Sim. Então, eu tenho alguns orientandos, inclusive eu preciso deixar claro que esses slides foram construídos em parceria com eles. Tenho 2 mestrandos atualmente, o Hudson e a Lucimar, que estudam PDCR, já estão em pesquisa, já coletando dados, e a Gabriela Bacher, que vai começar agora também um outro estudo com prática deliberada. Então, a gente está seguindo aí a orientação da Hunt, que é extrapolar para outros contextos que não sejam somente a parada cardiorrespiratória. Lucimar estuda a punção venosa periférica, então treinamento usando a prática deliberada para punção, e o Hudson estuda a autoadministração de insulina por pacientes. Então a gente está extrapolando não somente para outras áreas, né, outros procedimentos, mas também para outros tipos de público-alvo, não só profissionais. A gente está tentando ver aí o impacto para pacientes. E Gabriela vai começar um estudo aí utilizando a ECMO, circulação extracorpórea, e a gente vai fazer um treinamento aí pensando na circulação extracorpórea. Além disso, nós publicamos um artigo na Revista Brasileira de Enfermagem, que é indicando, né, a prática deliberada em ciclos rápidos para treinar a paramentação e desparamentação no contexto da Covid-19, entendendo que muitos treinamentos, muitos vídeos explicativos, muita coisa foi gerada durante a pandemia para paramentação e desparamentação. E ainda assim os profissionais estavam se contaminando, os profissionais da área de saúde se contaminando de forma elevada, né? Assim, um número muito alto. E a gente ficou refletindo, por que será que as pessoas continuam se contaminando, mesmo tendo equipamentos e mesmo tendo tanto treinamento e tanta informação? E a gente sabe que, assim, a gente acha, né, é só uma proposição, que a prática que eles têm feito, os treinamentos que são feitos, eles não são treinamentos que garantam perfeição na execução da tarefa. Então, se a gente não tiver essa perfeição, a gente provavelmente pode ter em algum momento a contaminação. Então, a gente indica a prática deliberada nesse artigo, a gente indica, inclusive propõe um guia de prática com a divisão dos ciclos, né, dos pontos críticos, e
Enfim, esse é um outro estudo. E eu também usei prática deliberada para o treinamento do time de resposta rápida de intubação orotraqueal do hospital universitário. E a gente está com um artigo submetido. Espero daqui a pouco a gente já ter esse artigo publicado. A gente também fez um desenho, né? Aí com base na melhor evidência disponível de como realizar este procedimento que gera tanto aerosol de uma forma perfeita. E o interessante é que para este grupo, né, que foi um grupo de anestesistas, eles já tinham experiência de intubação. Então, eles já eram considerados experts em intubação orotraqueal, mas veio o complicador, o desafio que é intubar um paciente neste contexto, onde o risco de contaminação para ele seria muito grande. Então a gente usou também e deve sair esse artigo logo, logo. Professora, infelizmente a live só tem 1 hora, então faltam 15 minutinhos para a gente responder as perguntas do pessoal. Ótimo. Algumas perguntas que a senhora já respondeu, eu descartei, tá, pessoal? Tá. Então só vou ler agora as perguntas que não foram respondidas. Pediram para que a senhora dê exemplos de RCP, eu não entendi muito bem, acompanhar leigos. Pediram para comentar sobre o uso com pacientes e leigos. Será que usar a prática deliberada para treinar leigos no atendimento à parada cardiorrespiratória? Então, não tem nenhuma pesquisa de usando prática deliberada em outro público que não seja profissionais de saúde. Então, mas nós do grupo de pesquisa, né, acreditamos que é possível sim usar a prática deliberada. Inclusive, estamos com um estudo em andamento em público leigo, em pacientes diabéticos na autoadministração de insulina. Então, a gente acredita de fato que é possível treinar com prática deliberada público leigo, com certeza. E para desenvolver essa prática, tem uma carga horária mínima? Não. Não existe uma recomendação de carga horária mínima. Eles falam, na verdade o Erickson fala, que o ideal é que a gente faça o seguinte. Ele dá um exemplo de um atleta. Tá? Então, se eu percebo que o atleta é deficiente em um ponto de uma técnica, um atleta de corrida, a saída dele tá ruim. Então, você não tem que treinar a corrida toda, você tem que treinar a saída inúmeras vezes até ele atingir a perfeição. Então, quando eu estou trabalhando com o grupo e que eu percebo que a deficiência, a dificuldade está num determinado ciclo, lembrem que eu não posso passar para o próximo ciclo até que eu consiga atingir aquele perfeito. Então, eu preciso investir um determinado tempo até que ele consiga atender aquela deficiência. Então, depende muito do tipo de treinamento, né? Do objetivo do treinamento. Eu só posso treinar o suporte avançado de vida se eu tiver treinado o básico primeiro. Então, eu não posso programar suporte básico e avançado para uma turma que é grande no mesmo dia. Certamente eu não vou conseguir atingir a perfeição em determinados pontos críticos para que eu possa avançar para os demais. Então, eu entendo que a gente vive numa realidade, principalmente em instituições de aprendizado, que a gente tem turmas enormes de 80 alunos, 100 alunos. A gente tem que ter uma garantia aí, mínimo de aprendizado. Então, depende muito do quantitativo de alunos e do objetivo que você tem para o treinamento. E essas tarefas, esses ciclos, eles podem ser realizados em estações? Pode. Pode sim, não tem problema. Agora, eu acho não. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. As estações seriam assim, olha, o ciclo 1 vai para uma estação, o ciclo 2 é outra estação. E aí os alunos vão passando de estação para estação. Se for isso, não. Não pode, porque o instrutor ele tem que ter uma ideia do procedimento completo. Tá? Então, quando eu terminei o primeiro ciclo e eu posso passar para o segundo ciclo, eu tenho que desenvolver o primeiro e o segundo. Quando eu vou para o terceiro, eu tenho que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu tenho que ter uma sequência de ações. Eu só passo
para treinamento do próximo ciclo, quando o anterior estiver perfeito. Mas eu tenho que repetir os ciclos por uma questão de cadência, de sequência. Então, eu não posso dividir 3 estações como se fossem 3 ciclos com instrutores diferentes, porque ele não teria a noção do procedimento sendo feito de forma sequencial. Eu não sei se eu entendi a pergunta, tá? E se eu conseguir responder. Mas não separar com instrutores diferentes, isso não. Porque senão você vai treinar não tudo, tá? Penúltima pergunta, por conta do nosso tempo. Na pandemia, fiz um treinamento repetitivo de fluxos estratégicos de centro cirúrgico para a cirurgia de emergência de pacientes de Covid-19. Considera uma habilidade não técnica de PDCR? Fluxos, né? Provavelmente, nesse treinamento de fluxos, deveriam estar envolvidas habilidades técnicas e não técnicas. Porque quando eu fiz um treinamento muito semelhante dentro do centro cirúrgico do hospital universitário, onde a gente estava treinando ali a anestesia geral no paciente COVID. E ali tinha as habilidades técnicas do procedimento da anestesia geral, mas também tinha as habilidades não técnicas, que era a comunicação com a equipe, estabelecimento de alguns fluxos. E então, assim, é um procedimento muito complexo, um treinamento em centro cirúrgico de fluxo de recebimento, de manutenção daquele paciente em mesa, em sala operatória, e depois a saída dele. São inúmeras habilidades que estão envolvidas. Certamente teve habilidades técnicas e não técnicas envolvidas nisso, gerenciais, de comunicação. Então, certamente deve ter sido sim, mas eu acho que não só não técnica. Professora, nós do projeto queremos agradecer porque as pessoas interagiram bastante, fizeram muitas perguntas. Infelizmente não dá tempo de ler todas, né? Mais uma pergunta aqui da professora Helena, a gente não pode deixar de ler. Ela fez a seguinte pergunta para a senhora. O que a senhora acha da gente pensar um evento carioca de simulação e ensino de simulação? Ah, Helena. Bem, Helena, minha querida mestra, né? Minha orientadora de mestrado e doutorado. E eu falo que eu não posso nunca recusar nada que ela me sugere, me pede. Então, com certeza eu acho que seria excelente a gente pensar num evento carioca. Precisamos deixar de falar da simulação de forma superficial. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo simulação sem refletir sobre o que de fato ela é. Então, existe muita teoria por trás da simulação. Acho que, assim como o Erickson diz, não é pelo tempo, né? Não é pelo quantas vezes você fez, mas para você ser um expert nessa área, você precisa de muito empenho, de ter vivido muitas situações, de muito treino, de muita capacitação. E eu acho que a gente tem excelentes profissionais aqui no Rio que são capazes de avançar com essa estratégia, não só a prática deliberada, eu digo a simulação como um todo. Então seria excelente a gente fazer um evento carioca. Eu Até super para topo. São Paulo também, professora. Ah, por quê? Você é de São Paulo, Não, Camila? pediram aqui para ser em São Paulo também. Ah, pediram para ser. Ah, olha, vamos fazer um nacional, então. Nacional melhor. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito bom, professora. Foi maravilhoso. Acho que foi muito esclarecedor para todos que assistiram. Peço desculpa para aqueles que não deu para ler as perguntas, né? Faltam pouquíssimos minutos para a gente terminar. E é isso. Quero agradecer, Obrigada. professora. Um bom dia, bom restinho de dia para todo mundo. E é isso aí. Tchau, professora. Obrigada, viu, Camila? Obrigada pela parceria aí, foi super legal. Obrigada pelo convite mais uma vez e a participação de todos que aí tiveram com a gente, tá? Um bom final de tarde para vocês também. Tchau. Tchau.